Boa tarde para vocês. Todo mundo está ouvindo bem? Queria primeiro agradecer ao Sebex o convite de estar aqui. É um orgulho para mim poder participar dessa atividade. Agradecer aos nossos ilustres convidados que estão aqui presentes e para discutir um tema que eu diria que ele é mais atual do que era algum tempo atrás, né? A governança clínica na prática corporativa e o papel do líder executivo. Quem é um pouco mais velho, como o Balestrin, viveu durante muitos anos discutindo novos modelos de remuneração. No passado, a dificuldade da sustentabilidade da saúde suplementar, ela fez com que operadoras e hospitais tivessem inúmeras reuniões tentando mudar o modelo de remuneração do fee for service para pacotes, fazendo migração de margem de materiais e medicamentos para diárias e taxas. E nós dedicamos, acho que alguns bons anos da nossa vida executiva fazendo isso, imaginando que nós íamos encontrar uma solução para a sustentabilidade da saúde suplementar. Quando nós acordamos em 2020, veio a pandemia de Covid, 2021 a variante P1, 2022 a variante da Omicron e 2022 as operadoras de plano de saúde terminam o ano com um prejuízo operacional de 11 bilhões. 2023 um prejuízo de 5,9 bilhões e tudo aquilo que nós imaginávamos que iria mudar o sistema de saúde suplementar, nós atingimos em 2022, 2023 os piores anos da sustentabilidade. A dúvida que eu fico é se todos esses anos discutindo de modelo de remuneração, onde a área comercial, a área de glosas, todas essas áreas tinham muito trabalho, nós não deixamos de discutir a prática clínica. E que a essência do nosso negócio é o cuidado do paciente. E dentro do cuidado do paciente tem uma área chamada governança clínica que analisa, por exemplo, a variabilidade da prática do cuidado não justificado. Se um paciente no hospital de corpo clínico aberto, no hospital onde eu trabalho, no HCOR, chega na segunda-feira no pronto-socorro, na equipe de retaguarda, será que ele vai ter a mesma prática do cuidado na quarta-feira, quando é uma outra equipe de retaguarda? Será que hoje a variabilidade dos desfechos clínicos, os indicadores médicos assistenciais e os indicadores de custo se justificam? E o meu sentimento, e o que eu queria fazer essa introdução para poder passar para os painelistas, para que eles possam dar a sua visão sobre isso, é se nós não deveríamos, em vez de ter tantas pessoas na área de glosas, na área de recursos de glosas, nós não deveríamos ter equipes discutindo a prática clínica. E se as operadoras, ao invés de ter um super exército fazendo isso, nós não deveríamos estar discutindo a qualidade do cuidado, a variabilidade do cuidado, o custo-efetividade. Será que nós não devemos deixar essa discussão mais focada no paciente e não focada somente no custo? Alguns hospitais conseguem ter custos menores. Será que eles têm uma prática clínica adequada? Será que o médico naqueles hospitais tem um menu para fazer o cuidado da maneira que deve ter para fazer o bom cuidado do paciente? Então, o tema aqui em 2024, eu entendo que é o tema central na estratégia e na agenda de todo CEO, liderança médica, é exatamente a variabilidade da prática médica e os efeitos dessa variabilidade na qualidade do cuidado e na sustentabilidade da organização. E nós estamos vivendo anos difíceis, né? Nós estamos aumentando o volume de glosas, eu brinco que pior do que você não ter dinheiro é quem te paga não ter dinheiro. Porque aí ele vai encontrar uma série de estratégias onde você certamente terá mais dificuldade. Aumento do prazo de pagamento, prazos para entregas de contas. Será que nós não deveríamos estar trocando tudo isso por um grande movimento de uma melhor governança da prática clínica para fazer o melhor para o paciente? Então esse é o ponto que eu considero extremamente importante. Eu já participei de milhares de reuniões
com operadoras de plano de saúde discutindo o relacionamento da operadora com o hospital. Eu participei de poucas que nós estávamos discutindo a qualidade do atendimento ao paciente e qual o custo necessário para fazer essa qualidade de forma adequada. E eu estou achando ótimo agora, porque nós estamos, como a situação econômica e sustentabilidade não está boa para ninguém, uma operadora pergunta por que determinado procedimento no seu hospital tem uma variabilidade de custo de 40% de uma equipe para outra. E aí eu começo a refletir, né, o quanto eu estou fazendo gestão disso. Ou o quanto o modelo antigo de sustentabilidade de um hospital fazia com que eu olhasse para isso. E quanto agora não olhar para isso pode significar um descredenciamento. Tem um movimento novo que está acontecendo no mercado, que é o descredenciamento seletivo por especialidades. Alguns hospitais não estão mais sendo descredenciados do hospital numa operadora. Eles estão sendo descredenciados da ortopedia, da cardiologia. Se nós olharmos, e aí nós podemos criticar isso, né? Mas também nós temos que olhar, se nós estivéssemos trabalhando numa operadora que tivesse com resultado operacional negativo e um hospital tivesse uma boa prática clínica com um custo muito menor, o que nós faríamos? Eu entendo que o momento é um momento onde todo mundo tem um pouco de razão e que nós deveríamos voltar os nossos olhares para o paciente e para isso nós temos que efetivamente buscar um novo modelo de governança médica, governança clínica. Será que aquele médico que mais produz, mas que tem uma prática clínica com custo maior e muitas vezes não cumprindo um protocolo e que muitas vezes ele era muito bem quisto na instituição porque ele tinha muita produtividade, será que está correto no momento atual? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para os nossos painelistas e nós vamos começar. Aqui tem uma ordem, mas que eu não vou cumprir, para começar pela Cláudia. Cláudia, por favor. É interessante que a gente tenha se organizado para eu ser a última, mas interessante a gente começar a conversar como primeiro, né? Eu sou hoje uma consultora que viaja o país todo, né? E transito desde o hospital público e o hospital privado. Tem uma densidade de trabalho bastante grande para essas discussões, desde a prática médica, a prática assistencial, qualidade de segurança, modelo de melhoria. E aí tive a oportunidade de conhecer já os cases de governança clínica, né, do DASA, do Sírio e alguns outros. E aí quando a gente começa a discussão pelo diálogo com Torelli, a governança clínica hoje ela está sendo até mais olhada no Brasil porque a gente está nesse momento aí que a gente tem que achar uma saída. Daí, assim, ela é uma saída, né? Mas quando a gente revisa a literatura e as experiências internacionais fora do Brasil, a gente vê que tem países já completamente consolidados com a governança clínica. Claro que com modelo não totalmente transponíveis para nós, né? Que a gente já viu. São modelos que a gente tem que olhar. Mas, assim, ela é uma saída, ela também é uma ferramenta. Né? E aí o desenho para um Brasil deste tamanho, com diferentes tipos de organizações, diferentes interesses de lideranças e diferente forma de remuneração, vai entrar num conflito conceitual de olhar para essa governança clínica ou não. Isso é um aspecto. Um outro aspecto é um modelo cultural assistencial que a gente tem no Brasil. Acho que São Paulo, falo de São Paulo porque eu, embora seja gaúcha, eu estou aqui desde 2000 em São Paulo, então sou médica mais aqui do modelo de São Paulo hoje. Existem modelos culturais de fazer medicina, né? Então hoje tem bastante cliente na Serra Gaúcha, no interior do Rio Grande do Sul. E é com surpresa que eu vejo o quanto a cultura e o estilo de remuneração e a história daquela região fazem, né, Torelli, a prática. Então, falar de governança clínica numa região onde a gente precisa ter um líder assistencial, tanto médico quanto enfermeira, para trabalhar governança clínica, né? Às vezes a enfermagem está melhor na discussão e o médico, o diretor técnico não nos apoia tanto, às vezes a enfermagem se sente mais subordinada à diretoria técnica. É um modelo, você pode ver o modelo, pelo país a gente vê todos os modelos. Então,
nós temos um desafio cultural muito grande no Brasil, né? Mas o mais importante é a gente começar a fazer a discussão. E aí a gente trabalhou no CBEX o ano passado, tive a feliz oportunidade de estar na primeira turma da governança clínica e do cuidado, né? Um curso que já tem pessoas do Brasil inteiro, então isso já trouxe essa visão, né, que eu vivi na pele. E a gente vê que as realidades são muito diferentes, mas o que importa é começar a discutir. A literatura mostra que ela é uma ferramenta consolidada, né? Agora a arte, aí vem a questão do líder executivo, né, e no papel da governança clínica. A arte é que o executivo de cada hospital, hoje o Torelli tem na agenda dele a governança clínica bem solidificada, né? O Bedolin também tem na agenda dele, mas nos hospitais que eu costumo fazer fora dos eixos principais do Brasil, a governança clínica não faz parte da agenda do executivo nem da liderança. Então, eu acho que fica aqui para a gente falar, assim, acho que está super consolidado, mas esse desafio eu acho maior, né? Entrar na agenda e entender que a governança clínica, ela sim se encaixa na governança corporativa, né? Trazendo essas discussões de aprofundamento. Mas eu entendo que o CBEX e outros formadores de líderes executivos têm que trabalhar bastante no desenvolvimento dessa liderança assistencial, para a gente conseguir chegar a olhar a realidade, adaptar o que tem e conseguir construir a governança clínica do tamanho que o nosso hospital precisa. Se não der para ser toda, que seja um pedaço, né? Que seja uma linha de cuidado, que seja por onde. Mas hoje os hospitais estão olhando para a sobrevivência. Mas a governança clínica vai ajudar, né? Claramente os resultados mostram a diminuição da variabilidade com um aumento de padronização e muito mais de diminuição de desperdício, né? Acho que só para começar, acho que era isso. Tá bom. Obrigado, Cláudia. Palmas. Tem um ponto bem importante, você falou, os hospitais estão olhando para a sobrevivência, né? Nós, como gaúchos, né, nós estamos vivendo uma tragédia, né? E os nossos hospitais estão sendo super impactados por essa tragédia. Em 2020, quando veio a pandemia de Covid, um hospital do interior, que não tinha UTI, colocou 10 leitos de UTI urgente, com respiradores chineses, pessoas não treinadas, um super heroísmo, e a nossa geração disse assim, nós vamos aprender com isso, né? Os hospitais eram subfinanciados, tinham problemas de gestão, problemas de infraestrutura, 7% dos hospitais brasileiros têm alguma acreditação, e nós vivemos a pandemia e nós vamos aprender com isso. Passou a pandemia, a gente não aprendeu absolutamente nada, os hospitais estão subfinanciados, precarizados, com problemas de gestão, e agora no Rio Grande do Sul os hospitais estão devastados. Muitos deles nunca tinham feito um plano de catástrofe, que está no manual da acreditação, né? E tiveram o heroísmo para que as pessoas não morressem dentro do hospital. Então eu acho, gente, que é importante o Balestrin como liderança, certamente cada vez valorizando mais os hospitais como equipamentos de interesse nacional. O hospital tem que ter outro nível de importância. Se ele está sucateado, endividado e não consegue pagar um investimento necessário, é difícil imaginar que nós vamos conseguir sair da sobrevivência e fazer esse crescimento. E um outro ponto que eu quero dizer que eu acho super importante que você falou, em todos os hospitais onde eu passei, no Moinhos, no Sírio e no HCOR, ter uma liderança de enfermagem, liderando a pasta assistencial, ligada diretamente ao CEO. E eu sempre digo que eu faço isso por egoísmo, porque a chance de eu errar diminui muito. Se tu botar uma liderança assistencial forte, uma enfermeira, no board para tomada de decisão. Em alguns hospitais a enfermagem está ligado ao diretor médico, em outros ao diretor de operações. Se alguém quiser um conselho, coloque uma enfermeira que goste de estar na beira do leito, que tenha uma boa formação e seja uma grande líder do teu lado, e quando você for tomar uma decisão no hospital, pergunta para ela o que ela acha. Porque ela sabe o que está acontecendo na beira do leito, e eu, como CEO, não tenho a menor ideia do que está acontecendo na beira do leito, né? Então, um ponto importante para que a gente possa refletir. Agora eu vou seguir o protocolo aqui. Passo a palavra para o José Maluf. Boa tarde, gente. Sinto-me muito honrado de estar aqui para falar um pouco para vocês sobre
governança clínica, eu não fiz necessariamente uma conversa de início, mas eu fiz uma rápida apresentação para passar alguns conceitos. E a história da governança clínica começa com um ponto que o Torelli já mencionou, que é a normalização do viés. Em medicina, a gente normaliza as diferenças. A gente não dá muita atenção às diferenças e, na verdade, as diferenças custam. E, de certa forma, a gente precisa diminuir essas diferenças para diminuir o custo. Então, o que é governança clínica? Seguinte, por favor. A governança clínica é uma organização de saúde que congrega, integra, organiza e engaja todos os atores do processo assistencial, os respectivos processos, as estruturas e os dados para garantir uma oferta de saúde sempre melhor. Eu acentuo sempre porque é dinâmico, cada vez tem que estar melhor, né? Isso num ambiente de excelência assistencial. Todos estão envolvidos em trazer o cuidado assistencial para um nível de excelência cada vez melhor. E me perguntaram, a Tarsila perguntou o seguinte, quais são os elementos que garantem que a governança clínica seja um instrumento importante de desenvolvimento para a organização de saúde. Eu vou passar rapidamente por esses instrumentos. A tela seguinte, por favor. Esses são os pilares da governança clínica, é importante que tenham em mente, porque é nisso que a gente trabalha. A gente trabalha em experiência do paciente, gestão de risco, efetividade e eficiência, auditoria clínica, gestão de pessoas, educação e treinamento. Seguinte, eu vou passar rapidamente aqui e não vou me demorar. Como garantir a ferramenta governança clínica numa instituição? Primeiro, o engajamento da liderança. Isso é extremamente importante. O tipo de líder é extremamente importante para conduzir esse processo. Segundo, uma comunicação eficaz em toda a organização. Faço questão de dizer que a gente se comunica pouco com o médico, que é o key player do hospital. E a comunicação com o médico não é só e-mail, não é só conversa de corredor. Existem muitas outras formas que nós temos que utilizar para comunicar ao médico a importância da governança clínica e o papel que ele tem nisso. Terceiro, definição dos objetivos. Os objetivos têm que ser muito claros, muito transparentes e tem que fazer parte dessa comunicação. Quarto, criação do ambiente de aprendizado. Uma organização que tenha uma governança clínica é uma organização que aprende, no sentido de que o aprender permite que as pessoas façam sempre melhor. O aprender permite que um protocolo seja observado, uma linha de cuidado seja observada e essa linha de cuidado seja melhorada na medida em que ela é implementada e riscos podem ser reduzidos e desfechos podem ser melhorados. Tem que haver um monitoramento regular dos indicadores para comprovar por número que a ação no qual todos estão envolvidos está dando os resultados esperados de acordo com o plano estratégico da instituição. E, finalmente, as pessoas precisam ser reconhecidas. Os melhores resultados clínicos precisam ser reconhecidos. Os melhores engajamentos, seja da equipe assistencial, seja da equipe médica, precisam ser monitorados, quantificados, reconhecidos. E essas pessoas precisam ser premiadas e mostradas na instituição que é possível fazer. Seguinte, sobre os resultados, né, as vantagens da governança clínica, o Nigro já falou alguma coisa, né? O significado que ele deu, os resultados positivos que a governança clínica traz são muito importantes. Mas a primeira delas é desfechos cada vez melhores, o que significa maior visibilidade, credibilidade para a instituição, lealdade dos pacientes e encaminhamento para uma organização de alta confiabilidade, uma organização que reduz permanentemente os seus riscos. Segundo, homogeneização dos protocolos, das condutas, o que leva à redução de desperdícios, inclusive a redução das variações injustificadas, e isso ajuda na sustentabilidade da instituição. Treinamento constante, capacitação, o que leva ao desenvolvimento das pessoas, engajamento e retenção de talento. Seguinte, engajamento das equipes, ajudando a prevenir riscos,
criando aquele estado de atenção que se pede numa organização de alta confiabilidade. Todos estão evitando os riscos, todos estão alertas para os riscos. E como em outras indústrias, se alguém estiver num processo de risco, outro empoderado, e pode ser até a assistência, interromper o processo porque traduz risco. Incorporação da voz do paciente na criação, na cocriação dos processos assistenciais, dos processos estruturais, valorizando o paciente e melhorando a experiência do paciente. E um ambiente de excelência, com eficácia e efetividade clínica, traduzindo resultados gerenciais positivos, como redução de risco, redução de despesa, maior adesão aos protocolos gerenciados, menor tempo de permanência, giro de risco e assim por diante. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Essa é a governança clínica, a mudança da cultura organizacional, que faz evoluir todos no sentido da excelência assistencial. Vamos passar agora para o meu amigo gaúcho, Dr. Leonardo Vedolin. Obrigado, Torelli. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sebec, Chico, pelo convite. O Torelli foi muito feliz em fazer uma revisão de 5 anos, né, do status da saúde suplementar no Brasil, na primeira parte da colocação dele, depois do sistema público. Então, não há dúvida que a gente tem um problema agudo, crítico, e indústrias com problemas como esse resolvem através de performance, né? Então, se a gente pudesse ancorar governança clínica dentro de uma lógica, para mim é performance, né? Então, governança clínica é uma ferramenta que deveria aumentar a performance de uma instituição ou de um sistema, né? Não é a única. Existem outras formas de fazer aumento de performance, né? Eu e o Torelli trabalhamos num hospital que preconizou uma prática de gestão de melhoria contínua, por exemplo, da qualidade total, gestão da qualidade total. Essa é uma forma de melhorar a performance, né? Governança clínica é uma outra forma de melhorar a performance de uma instituição ou de um sistema, né? O Maluf foi muito feliz em trazer conceitos sobre esse tema, e o Torelli provocou se de fato o momento é esse, né? Não há dúvida que o momento é esse, não pode ter dúvida disso. E a gente tem que executar isso agora, né? Eu acho que tem que os sistemas, e aí sistema no conceito amplo, né? Sejam hospitais, sejam redes de hospitais, ou sejam parte do setor que não está exatamente dentro de um hospital, fornecedores, enfim, laboratórios, tem que executar isso, né? Qual é a minha visão prática sobre esse tema? E eu acho que talvez que possa ser rico aqui compartilhar um pouco o que a gente fez, né? Para dar uma visão bem prática, né? Porque de fato, quando a DASA parte para um projeto de expansão, e o Nigo foi feliz aqui, né? Descrevendo a estratégia do Einstein, né? Que ele não acredita, é muito interessante esse ponto dele, né? Que ele não acredita que a performance ela ocorre com o aumento de leitos, né? É uma bela de uma provocação essa, eu concordo. Mas não é a única, né? Existem outras formas de gerar valor. Uma delas é inteligência, é ser leve em ativos, e a outra é crescer via aquisições. Nós, na DASA, crescemos via aquisição, né? Com todas as vantagens e as inúmeras desvantagens de crescer em aquisição rápido, né? Então, o que se deparou lá com esse tema de governança clínica? Chegou o momento, né, lá atrás, em 2019, de que nós estávamos com 15 hospitais, cada um um perfil de complexidade, com uma vocação, uma cultura, um corpo clínico, todos eles abertos, então nenhum deles em modelo verticalizado, corpo fechado, todos eles abertos. Graus variáveis de fee for service, contas abertas e sistemas mais empacotados, então desde hospitais com muito baixo empacotamento e outros hospitais com quase 100% de empacotamento, e com números muito variáveis de indicadores de qualidade, seja pela ótica de segurança, seja pela ótica de desfecho, ou seja pela ótica de experiência. E aí não havia muitas alternativas que não criar um sistema de governança mais centralizado. Na parte foi isso que a gente fez, né? Quais foram as decisões que a gente tomou, as escolhas que a gente tomou. Eu não estou dizendo que isso é certo, é errado, foram as escolhas, e já faz 5 anos que a gente fez isso, e talvez a gente acertou em muitas coisas e errou em algumas também, eu vou falar sobre isso. Então, primeira delas, partir da premissa que somos 15 hospitais, 30 centros de oncologia e 1.000 unidades de diagnóstico. Criar uma área de governança clínica corporativa, centralizada, independente, reportando para mim, como vice-presidente médio da companhia, com autonomia
para criar as práticas que seriam depois rolloutadas para o resto das unidades. Quando eu falo de autonomia, não significa comando e controle, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? O painel é um pouco também sobre papel de liderança, mas de fato é uma área centralizada que tinha uma autonomia em criar essa agenda e dar a velocidade e o ritmo que a agenda é necessária. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que em retrospecto talvez tenha sido um dos mais importantes, criar um comitê médico executivo com representantes da estrutura corporativa e dos hospitais, incluindo lideranças médicas e executivas. Eu acho que o Torelli falou da figura assistencial, concordo 100%, não há dúvida disso. Mas não envolver a área de negócio na agenda, a gente perde muita velocidade, porque de fato essa agenda ela impacta muito a rentabilidade. Então, quanto mais cedo o executivo que lidera o negócio envolver na agenda, mais rápido a chance de esse negócio andar. Então, criar um comitê médico executivo que, junto com tanto o negócio na ponta com o grupo corporativo, criam as políticas e práticas e os ritos de governança e gestão dessas agendas. Quando é que vai ser a reunião? Quanto tempo vai ser a reunião? Qual é a pauta da reunião? O que a gente vai fazer se tiver um evento médico disruptivo dentro de uma unidade? Então, o Torelli provocou aqui, né? Se tiver um cirurgião que tem um manual, que tem que fazer uma colestectomia com esse protocolo clínico, quer dizer, usando esses componentes desses fabricantes, com esse tempo cirúrgico, e ele não adere a isso, o que a gente vai fazer com ele? E se ele for a pessoa que mais, o colega, né, que mais gera rentabilidade para o hospital, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fechar o olho e dizer que, estamos em crise, eu preciso preservar esse EBITDA, ou a gente vai chamar ele para eventualmente criar um rito de governança e eventualmente educá-lo no primeiro momento, e talvez no segundo momento, talvez até tenha uma atitude um pouquinho mais aguda. Então, Comitê Médico Executivo. Então, número 1, governança clínica centralizada. Número 2, Comitê Médico Executivo. Número 3, criar um comitê de análise de valor. É um termo que o Advisory Board já ele preconiza isso há muitos anos, né? E que basicamente é um fórum multidisciplinar. Está aqui a Larissa, lidera o fórum. Toda sexta-feira, 8h30 da manhã, a gente está lá amanhã às 8h30. A Carol está lá também, estou vendo ela. Que é um fórum que tem as lideranças da governança clínica, liderança de supply, lideranças assistenciais e do negócio. Por quê? Porque fazer ou preconizar a padronização, no nosso caso, 35 protocolos cirúrgicos, 35 ou 34, né, Larissa? Eu me lembro, às vezes eu erro, 35 protocolos cirúrgicos, e assumir que se todos os médicos concordam que o protocolo cirúrgico a partir de hoje será esse, assumir que isso vai acontecer na ponta, a chance disso acontecer é zero, não vai acontecer. Porque o suprimento tem que estar envolvido, senão a farmácia não vai dispensar aquele componente daquele fornecedor naquele momento. O ganho de escala não vai acontecer, e aí a gente não vai comprar pelo menor preço, e aí não vai ter rentabilidade para eventualmente fazer essa cirurgia acontecer. O médico tem que estar envolvido, então, comitê de análise de valor foi uma decisão super importante. Quarto, indicadores. Então, tem indicadores de aderência, tem indicadores de qualidade, obviamente, e o Maluf também falou sobre isso, sistema de auditoria, quer dizer, ter uma forma de auditar isso para ver se a gente está andando. Então hoje, por exemplo, a gente tem lá um gráfico, a gente olha toda sexta-feira de manhã para saber qual é o percentual de evolução da aderência desses 35 protocolos cirúrgicos ao longo dos meses, desde janeiro de 2023, por exemplo. Né? Então isso que a gente faz no dia a dia. O que a gente aprendeu nessa jornada toda? Né? Eu acho que a gente tem vários aprendizados. O primeiro deles, que é bem básico isso, né? Bem básico, mas eu acho que o simples sempre é difícil, né? Quando a gente fala em dados, né, e a gente fala, vem muita coisa de AI aqui, eu entendo isso, inteligência artificial, é isso, eu concordo, vai ser, a realidade, vai ser mais no futuro, está tudo certo. Mas nessa agenda aqui, dados, é basicamente garantir que o dado está certo. E eu provoco vocês, amanhã ou na segunda-feira, entrarem, quando receberem uma informação de qualquer ponto que a gente está falando aqui, entrem na origem do dado e deem uma checada na célula do Excel lá, a chance de ter um erro do Ctrl+C, Ctrl+V, da pessoa que faz lá e consolida a planilha, se o dado foi por e-mail ou não foi por e-mail, os dados são muito frágeis. E isso é um erro primário que a gente comete todos os dias, né, de tentar tomar decisões com o dado errado. Então não é sobre AI, tá? É garantir que o dado está correto, número 1. Segundo, pessoas, né? Não é só sobre talento, não é só sobre ter liderança disruptiva, não é só ter mente aberta, não é sobre isso. É a capacidade de exercer influência. Para mim essa é uma coisa super chave, né? Não tem como fazer essa agenda andar sem influência. Influência não é comando e controle. Não tem como chegar para um cirurgião, professor de uma faculdade
ou não, nem precisa ser professor, ele pode não ser professor, o fato professor é que é mais difícil, ser professor de uma universidade e dizer para ele que a partir de agora tudo que ele aprendeu de prática não vai mais ser feito. A cirurgia de artrodese ou uma nova ancoragem de uma cirurgia no ombro não vai ser mais feita com a técnica que ele aprendeu com o professor dele na França ou nos Estados Unidos. Vai ter que ser outra, porque eu estou dizendo que tem que ser. Não vai acontecer, ele não vai fazer. Então tem que ter influência para que isso aconteça. E o terceiro é a cultura. Acho que a gente viu muito sobre isso no módulo anterior, né? O Nigro e o Gabardo falando sobre cultura. Se a empresa não entende que isso é vital, não vai acontecer. Não vai acontecer e aí não adianta ter um super diretor de governança clínica, ter a melhor enfermeira junto do Torelli, não vai acontecer. Tem que ter a pessoa mais alta da empresa, que no caso específico de empresas maiores, pode ser até o conselho de administração da empresa, dando suporte para isso. Porque não é fácil, tá? No final do dia, é uma troca de rentabilidade pela qualidade. É trocar o dinheiro de hoje pelo potencial dinheiro de amanhã. E poucas pessoas e empresas têm peito para fazer isso nesse momento. Eu acho que é isso, Torelli, como ponto de partida aqui. Eu só queria fazer um comentário, Vedolin, do momento que nós estamos vivendo, né? Um hospital, ele terá importância numa operadora no meu ponto de vista, por dois fatores. Primeiro, se ele é querido pelos pacientes, a ponto dele estar na estratégia comercial da operadora. Então, eu quero comprar um plano para ter acesso ao 9 de julho. Né? Então, para isso, ele tem que ter importância estratégica para o beneficiário, para o cliente. E o segundo é se o custo dele é adequado. Né? O que está acontecendo agora é que muitas vezes tu fez todo o pacote, montou o protocolo, mas o pacote agora tem que ficar 30% menor, ou então tu vai ser descredenciado do pacote. E toda aquela tua gestão e todo aquele teu processo é uma decisão puramente econômica. Né? O que eu entendo é o que vai proteger o hospital hoje é o que tu faz na beira do leito para o doente. É o do paciente que, assim, se descredenciar o meu hospital, eu quero trocar o plano porque eu quero continuar indo naquele hospital. Então, a prática, a gestão da prática, ela é a defesa estratégica. Então, quando a gente discute estratégia sem o viés assistencial ou sem o viés médico, eu quero dizer para vocês que a estratégia do CEO, a perpetuidade, é a beira do leito, feito pelo profissional assistencial com protocolos, com práticas, e aquele hospital que continuar investindo num determinado profissional que dá muito movimento, mas que não tem uma prática que a gente entende como adequado, ele vai sofrer muito, porque ele vai aumentar o volume de glosa, ele vai ser descredenciado. A estratégia, o ponto estratégico de diferencial competitivo, na minha visão, para os hospitais hoje, é efetivamente levar esse nosso discurso, tudo que foi colocado aqui, para o dia a dia, na beira do leito, para entregar para o paciente. Isso é que vai nos proteger para passar 2024. Né? Eu tenho uma previsão que a questão econômica vai melhorar no segundo semestre de 2025. Porque as operadoras estão aumentando o valor para as empresas de uma forma muito radical, ajustando rede e aplicando uma série de medidas de redução de custo. Então vai ter que ter uma hora que vai ter que ter resultado. E nós vamos parar de ficar na pauta de sustentabilidade, sim, trabalhar numa pauta de crescimento, né? Numa pauta de desenvolvimento. Mas são pontos bem importantes. Agora, eu passo para o Fernando, para a sua fala, e depois nós vamos abrir para perguntas, né? Alô? Agora foi. Desculpe, falei alto demais aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, agradecer primeiro ao CBEX, em especial na pessoa do professor Maluf, o convite, né, para participar aqui desse debate, desse painel. E aí a minha missão aqui é trazer um pouco também da experiência própria, né, desenvolvida aí na diretoria médica corporativa de uma entidade filantrópica, né, que, com projeção nacional, né, ProSaúde, que no momento que a gente assumiu, iniciou essa jornada lá em 2018, em junho de 2018, para ser mais preciso, tinha 19 hospitais, uma UPA e algumas unidades básicas de saúde sendo administradas em vários modelos aí, né? Na administração, unidades próprias, administração como OSS e contratos com os donos de hospitais privados, a Vale, por exemplo, um exemplo deles. Então, a gente assumiu, e assim é interessante ver
independente dos nuances de cada área colocada, os caminhos são mais ou menos os mesmos, os caminhos são similares e necessários. Eu acho que a governança, na minha percepção, a governança, como o Torelli colocou no início, ela, embora hajam outras formas de melhoria, né, de desenvolver melhoria, ela é a principal para que a gente chegue na questão da sustentabilidade. Por quê? Porque eu vou resgatar lá aquela primeira noção, o professor Maluf fez uma brilhante exposição aí dos conceitos de governança, mas vou resgatar, né, recuperar lá aquela primeira vez que governança aparece assim, na literatura, lá em 1983, no documento da ONU, né, da Organização das Nações Unidas sobre a Saúde. Então, falando que era uma abordagem sistematizada, né, para causar o melhor cuidado possível, né, a excelência no cuidado. Então, o cerne da governança clínica, e que é o que Torelli faz, à beira do leito, né, é a razão de existir de uma abordagem de governança clínica. O meu foco, o meu alvo é o cuidado de excelência. É o melhor cuidado que eu posso entregar e que continuamente precisa ser melhorado. Então, o que a gente entendeu lá atrás, em 2018? A gente tinha essa mesma situação, né? 19 hospitais, cada um com um modelo de cuidado diferente, cada um com resultados diferentes, totalmente discrepantes, né? Então, nos pareceu claro naquele momento, a equipe que trabalha junto comigo, que a governança clínica era o caminho para que a gente pudesse trazer essa abordagem sistematizada, né, para isso. E aí a gente teve nosso primeiro problema, que é a questão da polissemia que o termo governança clínica tem. E a gente discute isso muito dentro do grupo. Vou fazer uma propaganda aqui, professor, do grupo técnico do SEBEX, né, que é o grupo técnico de governança clínica, que já vem trabalhando desde o ano passado. O Vedolin deu a honra lá de fazer uma conversa com a gente muito interessante. E a gente tem buscado assim, um caminho para ajudar, para apoiar os gestores no Brasil, as lideranças no Brasil, a desenvolver uma governança clínica com um perfil ajustado, como a Cláudia falou, o nosso perfil no Brasil. E o que a gente viu era isso, era uma polissemia. Eu me lembro que tinha um artigo de 2014, se eu não me engano, que fez uma revisão bibliográfica, até o pessoal do Instituto do Sírio-Libanês, eu acho que era do grupo dos autores, né? Não sei se vocês conhecem esse artigo. Então eles fizeram uma pesquisa de 200 trabalhos, não sei se vocês viram, 200 trabalhos onde o tema governança clínica era o foco desse trabalho, uma revisão bibliográfica. Selecionaram 92 ou 95, uma coisa assim, e tinham 28 temáticas diferentes, em 7 sub-áreas divididas, que não eram nem perto das 6 que o senhor apresentou no modelo. Então, virou meio que um buzzword, né? Quer dizer, aquela palavra da moda, que quer dizer um monte de coisa e às vezes não quer dizer nada. Né? Que é um zumbido, né? Eu gosto dessa ideia do zumbido. É um zumbido ali que você está falando com governança clínica? Então, a primeira coisa que a gente fez, assim, vamos aliar conceitos. Então, a gente definiu um primeiro fórum de gestão assistencial da entidade. Tivemos a honra de contar com o professor Gonçalo Vecina para fazer a abertura desse primeiro fórum. Foi muito interessante. E aí a gente trabalhou, e o Vedolin falou sobre isso, aí, o quanto que eu controlo, o quanto que eu discuto, que eu negocio, né? Então a gente trabalhou com 3 palavrinhas que a gente segue até hoje, né? É propor, apoiar e avaliar. Então o que a gente fez ali naquele fórum? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o conceito, vamos ter a literatura, a academia, o que ela fala sobre o que é a governança clínica, o que eu preciso ter como essência disso, que é o cuidado de excelência, é o tempo inteiro olhando para o resultado do meu cuidado, né? E como é que a gente vai garantir que isso seja aplicado, né? E vamos pactuar aqui como é que a gente vai fazer. Então estou propondo um modelo, vamos conversar e vamos sair daqui com um modelo definido. Esse fórum a gente saiu com a política assistencial da entidade publicada e com o modelo de cuidado definido. O que a gente quer? Um cuidado integral, um cuidado horizontal, né? Um cuidado multiprofissional, né? Então a gente definiu ali o nosso modelo de cuidado. E a partir daí começamos com os indicadores, né? Temos que medir o que está acontecendo. E chamamos esse conjunto de indicadores de matriz assistencial. Essa matriz assistencial, no primeiro momento, ela estava alinhada com o nosso mindset de o melhor cuidado, de o cuidado de excelência, que era o seguinte: eu preciso ter alguns indicadores de boas práticas, eu estou executando aquilo que a literatura me manda, o meu tempo
né? Eu estou fazendo antibiótico no tempo correto numa sepse, eu estou levando o doente para fazer o CAST, eu estou fazendo um eletro, né? Eu preciso de adesão a práticas como a higienização das mãos, né? É claro, para que eu tenha um cuidado seguro, né? E indicadores que eu chamo, né, de indicadores de processo, embora muita gente fala que é de resultado. O tempo médio de permanência, né? Indicadores como o tempo médio de permanência, quer dizer, o tempo médio de permanência é um indicador de adesão a um plano terapêutico que você fez para o doente e que tinha uma base do diagnóstico dele ali. E se ocorreu de acordo com o risco desse paciente, então você teve um bom desempenho do seu processo assistencial. Se não ocorreu, você tem desperdício, você tem uma oportunidade de ajustar. E os indicadores de do no harm, né, como o Robert Kaplan fala, que são as falhas. Não apenas os eventos adversos, mas reinternações não programadas, né, reabordagens cirúrgicas, né? Então a gente trouxe esse pool de indicadores para uma matriz e começamos a disseminar. Aí vem o segundo problema, né, que eu acho que foi o Vedolin que tocou. O dado voltou de uma forma que a gente falou assim, aqui está tudo errado, não é possível. Tudo bem que existe discrepância, mas esse dado aqui tem algum erro. Não é possível que eu tenha um bom hospital que está começando agora com 80% de adesão à higienização das mãos, sem reinternações não programadas. Então, tem algum critério que está diferente. Então, essa é uma outra característica que eu acho que a governança clínica precisa ter. Recuperação rápida do erro. Então, identifiquei que o processo não está acontecendo como eu planejei, vamos recuperar rapidamente. Então a gente senta, volta, rediscute, o que a gente precisa fazer? E a gente achou uma solução caseira, mais uma coisa de apontado, a questão da auditoria. Nós tínhamos uma ferramenta de auditoria de processos, que a gente chama de RAG, Requisitos de Apoio à Gestão, mas que era muito administrativa, muito com foco para o modelo de gestão do negócio e não no modelo de gestão assistencial, modelo de cuidado. Então a gente pegou essa ferramenta, remodelou ela, trouxe os critérios, os requisitos de cuidado, para que a gente pudesse, então, mostrar se realmente aqueles dados que a gente estava tendo estavam sendo apurados, né? Então, dentro do sistema, as evidências colocadas e tal, para a gente começar a apurar. E aí a gente teve uma curva bastante interessante de melhoria de resultado. Mas aí veio o Covid. E aí a gente só pensava em Covid. A gente só pensava em Covid, só pensava em botar mais um leito lá de CTI, como é que a gente vai fazer se tiver 2 doentes para botar no respirador só, virou, né? Como é que a gente vai fazer sem bloqueador neuromuscular, e aí numa entidade filantrópica, fazendo gestão de hospital público, fazendo gestão de hospital filantrópico, né? Isso o Fernando trabalha com os voluntários, né? Vê muito esse cenário. Assim, não tem como pensar em outras coisas. A gente tentou manter aquilo ali concomitantemente, com alguma dificuldade conseguimos. E quando acabou a pandemia, alguém comentou, não sei se foi nesse painel ou no outro, a gente levantou a cabeça e descobriu que o nosso alvo, o nosso modelo de excelência de cuidado não era mais o mesmo que a gente tinha definido lá atrás. Não é que o foco mudou, não é que o alvo mudou, o alvo continua o cuidado de excelência, mas ele foi para mais longe um pouco da gente. Cuidado de excelência precisa considerar o que o paciente necessita, qual é o desfecho relevante que o paciente busca para uma determinada condição de cuidado. Então a gente precisou voltar e começar a revisar nossos processos, nossos insumos e nossa estrutura. E aí eu concordo muito com o Nigro de que o hospital não é quem vai entregar boa parte dessa melhoria, para entender como é que eu ia chegar nesses desfechos. Então, é um exemplo clássico. Eu chegava com um doente de 60 a mais, né? Chegava na nossa emergência com a pneumonia, certo? E aí ele era perfeitamente atendido, brilhantemente diagnosticado com pneumonia, antibiótico começado dentro da primeira hora, né? Antibiótico adequado conforme o protocolo de antimicrobianos, com a marca que a gente definiu, né? Pactuou de ser a marca de referência por conta da questão econômica envolvida, do custo. E esse paciente era atendido dentro do tempo médio de permanência dele, que o DRG, a gente utiliza o DRG como ferramenta de correção de risco, de ajuste de risco, que o DRG definia, era para ficar 5 dias e ficou 5 dias, certinho, foi embora e não reinternou em mais de 31 dias. Esse era um cuidado de excelência para mim. Hoje eu já não acho mais. Se esse paciente voltou para o hospital 3 vezes no ano, reinternou mais outras 2 vezes no ano, isso é mais importante para ele do que o tempo médio de permanência que ele ficou no hospital.
Então eu preciso trazer esse dado, eu preciso ir atrás. Eu preciso ir atrás de como eu vou trazer isso para ajustar meu cuidado, para ajustar meus insumos, meus processos e a minha estrutura para atender esse doente. Eu vou precisar rever esse doente, eu vou ter um ambulatório de pós-alta, eu vou ter que instituir para determinadas linhas de cuidado. Então aí a gente fez a última mudança, a última recuperação, que é a que a gente está vivendo hoje, que é a recuperação de tentar identificar as linhas de cuidado que a gente tem nos hospitais. E aí uma parceria que a gente fez com uma Unimed, com uma Singular Unimed, agora em 2022, vamos para 2 anos, né? Fizemos 2 anos, agora em março, da gestão de toda a rede própria, hospital e ambulatórios dessa Unimed. A gente conseguiu ver muito claramente que precisa alongar esse tempo de olhar para o paciente, né? Eu preciso trazer isso mais ao longo prazo na linha de cuidado. Então, eu diria que assim, eu tenho um artigo muito interessante, saiu ano passado no New England Catalytic, que fala o seguinte: a gente tinha um modelo, um mindset, e o médico em especial tem esse mindset de um cuidado transacional. Ele tem um contato com o paciente, esse contato é uma consulta, é um procedimento cirúrgico, né? E aí pronto. Agora ele só vai prestar atenção no cuidado desse paciente de novo quando houver uma transação entre ele e o paciente. E a gente hoje, a excelência do cuidado é o cuidado transformador. É o cuidado que vai buscar no paciente, né, as mudanças que vão precisar ser feitas para que o desfecho que ele quer seja atingido. Então, se o cara é hipertenso, ele vai ter que cuidar do peso, ele vai ter que fazer atividade física, né? Então, o médico ele vai precisar deixar de olhar esse cuidado como o episódico e eventual, transacional, e vai começar a ter que olhar como o grande coordenador do processo de cuidado. Então, se eu estou trazendo um doente aqui para mim, idoso com pneumonia, como o caso que a gente citou, não basta só eu identificar essa pneumonia e fazer um antibiótico correto e ele ir embora no tempo certo. Eu tenho que entender quais são os riscos envolvidos com isso, eu tenho que envolver toda a equipe multiprofissional para a abordagem desse paciente, tanto no intra quanto no extra-hospitalar. Então, nesse contexto, eu acho que não há outro caminho para a gente trazer sustentabilidade para o sistema de saúde, senão investir fortemente na governança, com foco no melhor cuidado que a gente possa ter, no cuidado de excelência, né, nesse cuidado transformador. Nós vamos agora uma etapa de perguntas. Eu preparei algumas aqui, começando com a Cláudia. Quando a gente fala em experiência do paciente, né? Lá no hospital é a melhor reunião, eu estou há 4 anos e meio no HCOR, é a melhor reunião que eu fiz faz uns 6 meses. A gente colocou todos os chefes no auditório, e são muitos, e sem direito à palavra. Eles não podiam falar naquela reunião. E convidamos a equipe da beira do leito, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o hospitalista, para que eles dissessem para os chefes o que eles entendem que poderia melhorar no hospital. E foi uma aula de quem está na beira do leito para que as lideranças se aproximassem do verdadeiro problema. Teve um técnico que disse assim: antigamente o hospital era no papel, agora ele é informatizado, vocês gastaram um monte de dinheiro e eu passo mais tempo olhando para o computador do que cuidando do doente. Não era para ser diferente? Né? E a gente começa a fazer grandes reflexões sobre isso. E isso gerou uma discussão no hospital do conceito não mais de experiência do paciente, sim experiência da pessoa humana, incluindo o familiar e incluindo o colaborador. Ou seja, se nós não cuidarmos do colaborador e envolvermos ele nessa discussão, e aí entra na questão da governança clínica, o circulante está na sala e vê que o time-out não foi feito, né? Ele tem poder para interromper, e a cultura da organização dá o poder a ele de quando vê algo não sendo feito de forma adequada para que ele possa... Então a pergunta que eu quero fazer para você, na sua visão, visitando vários hospitais, né? Qual a verdadeira cultura da beira do leito que tem que ensinar os administradores do hospital para fazer o que tem que ser feito para melhorar o cuidado do paciente? E como a gente pode engajar a alta governança para que ela seja sponsor do... mas protegem o paciente e protegem a perpetuidade da organização.
Esse é um ponto bem importante da valorização de quem está na ponta, né, Torelli? Porque, de um modo geral, né, claro que a gente vê que hospitais que já estão na experiência da pessoa humana já conseguem valorar o diálogo e tem momentos de discussão. Mas, de um modo geral, a maioria dos hospitais, o colaborador da ponta ele é quase invisível, eu diria. Essa é a palavra, né? E quando eu faço algum grau de diagnóstico, quando eu vou caminhar e discutir, né, e eu pergunto para os colaboradores, eles nem percebem, eles nem acreditam que é com ele, né? Acham que é com a enfermeira-chefe que eu estou falando, né? E ela entra, fala, eu peço, vamos ouvir o que eles têm para dizer, né? Então, de um modo geral, né, quem detém o maior conhecimento da realidade e até tem opiniões e sugestões para melhorar o processo é a pessoa menos ouvida na cadeia de trabalho. E tem uma questão também que eu acredito muito, que é o time segue o líder, sabe, Torelli? Então, se lá na ponta, né, eu tenho um técnico que não é ouvido, eu tenho uma enfermeira que não consegue ouvir o seu técnico, né? Se ele responde a uma enfermeira ou se ele responde a um diretor técnico, também não, se a liderança mostra, se ela faz a visita, que daí quando fala assim, como a gente envolve, né, a liderança tem que fazer a visita, fazer o huddle, fazer o round, o nome que a instituição quiser dar. Tem que se aproximar e perguntar para o colaborador tem que ver o líder ali caminhando, né? Então, hoje, a gente vive uma prática, de uma forma mais geral no país, ainda muito arcaica, muito hierarquizada e muito top-down, que é isso, faça-se, cumpra. Essa é a realidade no país, né? Por isso é importante instituições como o SEBEX, como o DASA, como o HCOR, a gente começar a melhorar a comunicação dessas novas modalidades, que isso não chega lá. Tu chega no hospital, primeiro assim, se enfermeiro ou auxiliar de enfermagem falar de alguma prática médica, nunca. Existe um medo, é selado, né? E eles são os guardiões do paciente ali, né? Estão vendo uma prática, são treinados para uma auditoria, né? Até com uma intervenção que a gente fala aqui, né? Vou fazer uma auditoria com intervenção lá no catéter central, nós já estamos discutindo um outro nível aqui no grande eixo, né? Enquanto lá as pessoas não podem falar o que estão vendo e têm medo de falar, porque depois vão sofrer uma represália, né? Então, assim, são os diferentes países dentro de um só. Essa é a verdade, né? Mas, assim, quando a gente escuta, é de uma grandeza e de uma especificidade de quem está falando que, assim, é nosso modelo assistencial que tem que mudar, né? A escuta, né? Então, acho que juntei as duas, né, Torelli? Quando eu falo do executivo, hoje eu não vejo, assim, na maioria dos hospitais que eu frequento, né, os executivos indo até o pronto-socorro, quando o pronto-socorro está lotado, e ver a condição de trabalho, né? Quando a UTI está lotada, como que aquele time trabalha, né? Então, se tomar uma decisão sem olhar, para mim ainda é meio quase esquizofrênico, sabe? Eu vou passar para o professor Maluf. Eu quero dizer, Cláudia, que quando eu vou selecionar um executivo, um economista, um administrador, eu levo ele na UTI. Né? E se ele entrar na UTI e disser assim, mas aqui eu não gosto de entrar, porque esse ambiente é um ambiente... Eu digo, cara, vai fabricar carro, né? Vai fabricar cerveja, não necessariamente trabalhar em hospital. Eu vou passar para o professor Maluf para ele complementar, mas também tem uma pergunta aqui da Michele, que é aluna do SEBEX do Futuro do 2024, que eu acho que quando vocês forem falar, vocês sempre respondam essa pergunta aqui. Quais as práticas de governança clínica têm mostrado sucesso em suas organizações que equilibram eficazmente as prioridades financeiras com a segurança e qualidade dos cuidados de saúde? Essa é uma pergunta que nós vamos passar mais um dia aqui para poder responder, mas eu quero, e também para o professor Maluf, eu quero que ele também comente com a sua fala por que os nossos hospitais publicam um balanço com uma auditoria externa independente, publicam na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, e a maioria não publica os seus indicadores de qualidade médica e assistencial, né? Será que não está faltando a devida importância, né, da transparência do que nós fazemos, auditado por uma instituição independente que permita dar fé pública aos resultados?
Essas perguntas são relativas a um ponto crucial da governança clínica que diz respeito à mudança da cultura organizacional. O que a Cláudia descreveu diz respeito a uma cultura que nós temos e que está distante da cultura de governança clínica e que tem que ser modificada. A pergunta que o Torelli fez diz respeito à modificação da cultura organizacional, e modificar a cultura organizacional significa colocar todos os líderes em frente ao pessoal da beira do leito, proibir que eles se expressassem, para que as pessoas tivessem chance de se expressar. Porque no ambiente cotidiano essas pessoas não têm chance de se expressar porque não têm segurança, não têm confiança na liderança. Então uma coisa muito importante em governança clínica é o líder. O Vedolin passou rapidamente pelo líder disruptor, né, que faz disrupção. E é fundamental a gente perguntar quem é esse líder, que qualidades esse líder tem que ter, porque normalmente esses líderes são médicos. E nós, médicos, não aprendemos liderança, nós temos uma postura que é diferente da liderança que se precisa para essa atividade. Uma liderança que permita que as pessoas se expressem, por exemplo, é uma liderança que tem humildade suficiente para sentar, ir no front e escutar o que está acontecendo. Essa história de dizer que a minha porta está aberta, isso é ultrapassado, porque a porta pode estar aberta, mas a sala está vazia, porque eu fui no front, eu fui trabalhar com você, eu fui ver quais são as suas necessidades e fui ver até se você precisa de um apoio em saúde mental. Então eu estou próximo aos colaboradores, eu estou ajudando os colaboradores. Eu estou prestando esse serviço, eu estou servindo o pessoal no sentido de conseguir melhor desenvolvimento, uma melhor prática, observando a prática, sugerindo que a prática melhore e incorporando isso nas decisões que são tomadas por qualquer comitê mais alto, né? E essa mudança e essa obtenção de indicadores seguros em que todos participam é que certamente inibe-nos de ter uma postura, como os americanos já têm, de publicar os indicadores. Tem uma empresa aqui que publicou indicadores até, avaliados por terceiros, né, que compôs um book de indicadores que está na mídia, né? Isso pode ser feito e precisa ser feito. A competição sadia que o Peter Drucker descreve nos livros dele é exatamente isso. Quem tem os melhores indicadores é um custo menor. E na medida que as coisas se verticalizam, essa competição fica impossível. Mas a gente tem que chegar a esse momento de ter um grupo tão alinhado com segurança, por exemplo, prestando tanta atenção em segurança que a gente possa publicar aquele índice de segurança no estado de São Paulo, na segunda página, com o editorial. O meu hospital tem esses índices de segurança. O Gabriel fez uma aula magna da última certificação e ele mostrou as variações que existem, por exemplo, entre os grupos de hemodinâmica ou cirurgia cardíaca que indicam no hospital. Isso no HCOR é levantado. E as pessoas que estão mais distantes da média, elas são conversadas. Na minha cultura de Einstein, de 20 anos de Einstein, quando a gente começou isso em 2006, a gente também começou a fazer isso. Os médicos do Einstein têm cerca de 60 indicadores. Não todos têm 60, são um total de 60 indicadores com número variável por especialidade. E a gente mede isso e chama o médico para dar um feedback. A gente ouve o médico e o médico ouve a instituição. O Einstein evoluiu até o ano passado, há 2 anos atrás, desculpe, quando gerou um contrato com os médicos, a partir da necessidade da instituição e a necessidade dos médicos. Eles esclareceram isso e se comprometeram nesses objetivos. Mas nós temos que progredir com uma liderança transformacional. Ela pode ser disruptiva, tem que ser uma liderança não autoritária, nem paternalista, tem que ser uma liderança fundamentalmente humilde para estar junto com os colaboradores, junto com os médicos, junto com a equipe assistencial, para detectar o que pode ser melhorado e levar isso para a sociedade e encaminhar a instituição para uma instituição de alta confiabilidade, que nós estamos reduzindo o risco dos pacientes. Eu queria perguntar para o Dr. Vedolin, ele sempre fala o conceito da liderança por influência, né? Eu quero dizer para vocês que esse ano eu estou fazendo uma leitura de vários livros de liderança. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, né? Porque a liderança
a essência da organização, né? O líder é o que contrata, o líder é o que promove, o líder é o que demite. Então, se tudo deu certo, é porque tem um líder transformador, um líder inspirador. Se deu errado, o líder também é responsável por isso, né? Não dá para dizer assim, ó, eu pensei certo, mas eles fizeram errado. Então, a culpa é das pessoas que fazem, né? E a liderança, ela é técnica, ela é científica, ela é ciência, mas ela é um pouco artística também, né? E ela tem na área da saúde tem uma coisa que é empresa, é gente cuidando de gente. Então a variabilidade de comportamento, a variedade de liderança, o ambiente é um ambiente diferente, né? E o modelo da liderança por influência certamente é um modelo que dá mais segurança psicológica, que permite que as pessoas... Mas como é que é o dia a dia do líder que busca liderança por influência, que tem que cumprir meta, que tem que cumprir prazo, que é pressionado por resultado? 2000 até Covid-19 e 20. Me engano, não sei se aconteceu com vocês aqui, se alguém conseguiu achar esse caminho, levanta a mão. Eu não consegui ainda, tá? Então eu não consegui achar retorno nessa lógica, tá? Mas, a notícia boa, eu acho que a gente já começa a achar retorno de um outro ângulo, que é na redução do custo. E aí é uma medida de desperdício. A gente começa a ver isso, a Larissa está aqui para confirmar. Fazer o que é correto também é uma forma ótima de evitar o desperdício. Só que ele não é rápido, isso que eu tenho aprendido também, não acontece. Se eu fizer tudo que a gente está falando aqui hoje, daqui a um trimestre não vai estar lá no resultado do hospital uma linha lá de custo de material e medicamento já com 3 pontos percentuais para baixo só porque a gente está fazendo isso aqui. Não é assim, demora mais tempo. Então, não sei se eu te respondi, mas é isso. Em relação à questão de liderança, né, Torelli, eu acho que tem alguns pontos assim, né? Não me lembro de ter lido um livro sobre liderança por influência, mas eu vou tentar responder aqui como que eu cito no dia a dia. Eu acho que tem um ponto que é muito mais colaborar do que dar direcionamento, né? Eu acho que é um engano a gente achar que num ambiente complexo como saúde a gente vai saber mais que as pessoas, né, que estão no dia a dia. A gente não sabe, não tem como saber, especialmente em organizações complexas, não tem como saber. Então, é muito mais achar um caminho de colaboração do que propriamente comando e controle, acho que esse é um. E ser muito mais uma liderança que trabalha como coach do que propriamente como uma pessoa que empurra a agenda da maneira que ela acredita, né? Porque as pessoas, elas... Em saúde, eu acho que isso é muito elas não toleram comportamento disruptivo, né? Cada vez a tolerância é menor para isso. Então, parte da entrega vem pela empatia que a pessoa, o liderado, sente pelo líder, né? E como é que a gente faz isso, né? Eu acho que já foi falado por aqui, né? Acho que no módulo também sempre foi falado. Primeiro, é escutativa, né? Escutativa não é só parar e ouvir, né? Ouvir é a primeira etapa da escutativa, né? Então, tem que escutar, tem que dar um tempo para ser digerido, tem que compreender e eventualmente dar o feedback para a pessoa. Então é um processo bem mais complexo do que simplesmente você entra na minha sala, olha para o relógio, vê o celular, tem 3 minutos, fala aí que eu estou escutando como informativa. Não é sobre isso, né? E caminhar, eu acho que o Torelli falou muito sobre isso, né? Caminhar pela Gemba, né? Quer dizer, ir à ponta, escutar o que está acontecendo no dia a dia em quem está, de fato, fazendo cuidado, né? Aqui no ambiente hospitalar geralmente é uma enfermeira, até muito mais que o médico. Então, eu acho que é um pouco disso, tá, Torelli? É por aí que eu enxergo esse tema de liderança por influência. Só complementando, depois eu tenho uma pergunta para o Fernando. Eu tenho observado muito isso e eu vejo que a nossa geração, por exemplo, no passado, eu era chamado, quando eu fazia uma coisa errada, o meu chefe dizia assim, você é um incompetente, né? E eu dizia também para as pessoas, você é um incompetente. Hoje é compliance, dando moral. Então hoje você chega para a pessoa e diz, Vedolin, olha essa tua oportunidade de melhoria. No final o Vedolin não sabe se ele está sendo elogiado ou se está sendo criticado. Às vezes nem aprende, nem entende o que tu está dizendo, né? Então tem um livro muito bom da empatia assertiva, que diz que você tem que se importar pessoalmente com aquela pessoa, com aquele profissional, mas tem que radicalmente dizer tudo que você tem que dizer para ele. E eu brinco que tem pessoas que trabalham com a gente que a gente tem a liberdade de dizer o que a gente quer. E é tão fácil, porque tu pode elogiar, criticar, dizer sem se preocupar com as palavras, né?
e outros que você tem que ser um pouco artista, tem que cuidar com as palavras, né? Só que a gente não estudou teatro, então nós somos péssimos artistas, né? Então a gente tem que começar a construir ambientes que permitam que efetivamente a gente seja quem nós somos e que as pessoas nos entendam quem nós somos e não ultrapassando a linha do respeito, que a gente não precise ficar tentando interpretar algo que não somos nós, né? Porque se a gente conseguir criar essa segurança psicológica na equipe, vai ser muito, muito melhor, né? Eu queria perguntar para o Fernando, porque eu, quando assumi de CEO no Moinhos, que foi a primeira vez que eu assumi esse cargo, eu era superintendente de operações, adorava a área administrativa, supply, conta, e aí eu virei o CEO, e o Vedolin conhece muito bem essa história, e aí eu fui querer entender o que é ser CEO de hospital, porque eu tinha que entender um pouco mais de área médica, governança clínica, área assistencial. Eu fui fazer um curso do IHI, né? E aí eu cheguei lá, a primeira palestra era um monte de gente bonita andando na praia, no parque, e o palestrante disse assim: todos eles morreram no meu hospital por algo que poderia ter sido evitado. E perguntou o que as pessoas estavam sentindo, e eu, obviamente, senti raiva, sei lá. E ele disse assim: o que vocês estão sentindo vai trazer algum deles de volta, mas se vocês se tornarem um ativista da qualidade de segurança, vocês vão evitar que outras pessoas estejam aqui no ano que vem. Desde lá, toda semana eu faço uma reunião com a alta administração, discutindo eventos adversos graves e eventos catastróficos, né? E todos os planos de ação relacionados a isso eu assino junto para patrocinar, porque às vezes é comprar um equipamento melhor, é botar um enfermeiro, botar um hospitalista, tudo isso tem custo. Mas me chamou muito a atenção que em todos os hospitais onde eu entrei, eu comecei a perguntar para as pessoas, das lideranças da governança clínica, as lideranças médicas, quantos eventos adversos graves e catastróficos tiveram no hospital no último ano? E a maioria das pessoas não tinham essa informação, porque o hospital não dava transparência, porque essa transparência podia expor pessoas, quando na verdade ela poderia ajudar a melhorar processos. Então eu queria te ouvir sobre isso, porque vocês que estão na liderança, a gente sabe que tem coisas que dão errado nas nossas instituições, né? Como a gente deve trabalhar isso e o quanto nós devemos compartilhar isso se houve a queda de um paciente aqui num quarto, o quanto nós temos que dizer para toda a enfermagem que houve aquela queda para saber exatamente o que tem que ser observado. Qual a transparência que a gente tem que dar para aquilo que a gente não gosta e que acontece e que muitas vezes muitos hospitais sequer têm registro de notificação adequado ou dão a transparência devida para isso? Não, perfeito, Torelli. Eu vou responder, mas eu tenho um viés. Eu sou médico militar da Reserva da Força Aérea Brasileira. E desde saído da residência, eu convivo com piloto, né? Então eu bebi na fonte da segurança de voo, né? Graças a Deus, durante bastante tempo. E da forma como eles fizeram e construíram a segurança dentro da aviação, né? Essa High Reliability Organization que é a aviação, né? Então, assim, desde lá de trás também a gente procurou abordar isso. A gente tem que ter um sistema de notificação, né, que é independente da direção do estabelecimento, aí tentando fazer as formas práticas de fazer, tentando dar a resposta prática. Ela é independente do diretor da unidade, né? Claro que isso é uma realidade minha, né? Se quem está num hospital só, ela talvez tenha que ser independente do diretor médico, essa linha de reporte, né? E esses eventos, eles precisam ser todos, tem que ter uma equipe de análise preparada para isso, né? Esses eventos precisam ser todos avaliados. Às vezes tem muita coisa que é notificada ali que não é evento por algum sentido, né? Mas eles todos precisam ser avaliados, né? E a gente precisa ter um reporte. A gente criou um boletim de segurança do paciente. Então, de forma sistêmica, às vezes não dando a posição ou o local onde o paciente caiu, ele caiu na UTI, mas dizendo o número de quedas, a causa identificada para as quedas, né, e as ações que dali decorreram, o acompanhamento do plano de ação para que não reincida aquela queda por aquelas determinadas causas, né. Então isso, na nossa prática, foi a forma mais assertiva de fazer isso, e não tem outra forma.
Eu assisti uma palestra de um professor da Universidade da Pensilvânia, num congresso que a gente montou lá no Rio, com o saudoso Dr. Alfredo Guarischi, não sei, eu sou cirurgião oncológico, então não sei aí, pessoal. A Priscila conheceu o Dr. Alfredo, é uma figura humana fora de série. E a gente, lá em 2008, de 2008 a 2013, nós fizemos um congresso médico de eventos adversos. O primeiro congresso de eventos adversos em saúde. A gente trazia o pessoal do BOP, trazia o pessoal da aeronáutica, que eu levava o pessoal de submarino, né, para a gente tentar e ficar trocando ali aquelas formas de como tratar as coisas. Então, assim, a divulgação desse evento, ela precisa existir, né? E a gente precisa tratar aquilo, se não individualmente, porque na aviação eles estão muitos passos na frente, mas se você entrar no site do CENIPA, qualquer um de vocês, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, todos os acidentes aeronáuticos que aconteceram no Brasil, você vai ter acesso ao reporte. Por que o avião caiu? Não está o nome do piloto, mas está lá qual foram as identificações. Então a gente precisa fazer isso, porque foi assim que eles recuperaram, né? E aí, sistematicamente, tem que treinar a equipe, né? Então eles têm o Cockpit Resort Management, que agora já é Company Resort Management. Então, tempos em tempos, eles ouvem degravações de acidentes aeronáuticos. E são dramáticas, não sei se vocês já ouviram. Eu vou morrer. E morreu mesmo. O avião caiu, né? Então, eles ouvem aquilo e aquilo é muito impactante para eles e, obviamente, é muito mais fácil eles se envolverem com o fenômeno de segurança. Mas essa empatia que você falou, essa indignação que você sentiu quando viu aquelas pessoas na praia, tem que ser expostas para o profissional. Eles têm que se indignar com isso para poder começar a atuar de forma positiva com a segurança. Eu queria adicionar o seguinte, essa pergunta. Por um lado, a gente pode ter nas enfermarias a gestão à vista. Os indicadores do que está acontecendo naquela enfermaria, para todo mundo saber qual é o impacto do trabalho que tem sido feito. Por outro lado, na minha experiência, a gente tinha as reuniões de experiência do paciente, nas quais os efeitos, reunião de segurança do paciente, nas quais os eventos adversos são expostos, discutidos, o plano de ação é mostrado e as equipes são comprometidas. Isto é geral para a instituição e ocupava um dos anfiteatros do Einstein de 600 assentos. Mas isso periodicamente acontece no Einstein e todos eles são discutidos e divulgados no sentido de que todos aprendam que isso pode não acontecer. Queria agradecer muito a vocês, agradecer novamente ao CBEX, né? Já fui alertado do horário, né? Se eu não cumprir, o Balestrinho vai brigar comigo. Então, eu queria só fechar, porque eu acho que esse tema aqui, nós estamos falando do core das organizações, nós estamos falando da essência do negócio saúde. Isso aqui é saúde, isso aqui é hospital, né? E se a gente entender em profundidade toda a metodologia, todas as práticas, treinar as lideranças, dar transparência, a gente vai fazer uma grande transformação. Lembrando que o Brasil é muito desigual, né? Nós temos, como eu disse, aproximadamente 7% dos hospitais brasileiros são acreditados. A maioria não tem núcleo de qualidade de segurança. Então aqui nós estamos num extrato social de privilegiados. Quem está aqui é privilegiado. E lembrem que ser privilegiado no país desigual te traz obrigações. E a nossa obrigação é poder como nós vamos retribuir o nosso conhecimento para a sociedade, né? E tenham certeza que vocês, com o conhecimento que vocês têm, vocês fazem uma revolução em muitos hospitais. A possibilidade de conversar com vocês, para muitos hospitais, ela é revolucionária, né? E eu acho que essa é a nossa obrigação. Quem trabalha, e aqui quando a gente fala do líder executivo, quem é um líder executivo numa organização de saúde tem que entender o que é isso. Se a gente entrar para uma organização de saúde, imaginando que a gente vai gerar EBITDA, tudo isso tem que fazer. Mas tem que ter a consciência de fazer aquilo que é o certo para o paciente. E quem fizer o certo para o paciente, pode ter certeza que vai passar a crise e ele vai continuar rígido e vai continuar crescendo. Aqueles que abdicarem de fazer o melhor e o certo para o paciente, para poder sobreviver num momento de turbulência, vão criar um rompimento da sua cultura.
porque vão ter que dizer para as pessoas que não é para fazer o certo, é para fazer o possível. E isso pode gerar, na minha avaliação, a ruptura estratégica e a instituição perder o seu rumo. Nós seremos defendidos não pelo relacionamento comercial, e sim por ser desejado ou não pelas pessoas que nós atendemos. O sucesso de um hospital está na beira do leito e essas pessoas têm que ser preservadas e cuidadas e ouvidas. A sua palavra invisível, ela é muito forte, porque são eles que fazem a verdade do hospital. A sala da direção, ela não tem a menor ideia do que é a verdade da beira do leito. E é muito bom quando tem a consciência disso, quando você é CEO e sabe que o ambiente da sua sala não é verdadeiro, porque você não fica lá o dia inteiro, né? Você acaba usando ele como ambiente de proteção, mas você tem que ir para o mundo real, porque lá é que está o doente e lá é que está quem faz a sua organização crescer. Então, gente, obrigado, parabéns ao CBEX, parabéns a todos.